Olá, dou-vos as boas-vindas a mais um episódio do podcast Pontos de Encontro. E hoje é com muita alegria que eu tenho aqui um convidado, mais um convidado muito especial. Nós combinámos que o tema do programa de hoje se vai chamar É Tudo Sobre Pessoas. Ótimo. E vocês já vão perceber porquê. No fundo, cruza-se transversalmente com todos os nossos temas e já vamos falar um bocadinho disso. Então, mas sem mais demoras, a primeira coisa que eu quero fazer é apresentar o meu convidado, o Fábio Borges. Isso. Muito obrigada por estares aqui. Eu que agradeço obrigada mais uma vez. Por teres respondido a este meu pedido. Um prazer enorme. É um prazer enorme ter-te aqui também. Eu já conheço o Fábio, parece que já o conheço pela vida toda, mas vocês ainda não. Por isso, vou querer que quem nos segue vá saber quem tu és. Quem é o Fábio Borges? Então, exatamente. Então vamos lá. Fábio Borges, filho do seu Sidney e da dona Madalena. Já vamos falar da tua mãe. Exato. E casado com Michele, pai de João Rafael. Esse é o meu melhor currículo, é esse. Ok, ótimo. Então, eu vim do Brasil, já tem 4 anos. Perdidamente apaixonado por esse país. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava ser tão bem acolhido e me integrar tão bem. E hoje eu sou um especialista em felicidade, mas que busca ajudar as pessoas a entenderem a importância de nos relacionarmos bem. O poder dos relacionamentos no impacto da nossa felicidade. Como botar um sorriso no rosto é capaz de transformar vidas. E eu estou mais como um facilitador de sorrisos, né, hoje em dia. E tu fazes isso muito bem. Obrigado, eu gosto. Disso. Ele faz isso muito bem. Se calhar isso tem um bocadinho a ver com algo do teu passado. É que o Fábio é formado em medicina dentária e um dia deixou o gabinete quando percebeu que gostava mais de gente do que de dente. Exatamente. O que é que aconteceu? Exatamente. Olha, então... Já punhas sorrisos nas caras das pessoas. Exatamente. De alguma maneira eu tinha que fazer os outros sorrirem. Então, na verdade, quando chega aquela fase do que você vai ser profissionalmente, eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Não fazia ideia. E aí eu lembro muito assim, eu quero ajudar pessoas, vou ajudar pessoas. Como é que eu vou ajudar? Aí veio primeiro medicina, vou ser médico. Eu vou abrir as pessoas, eu vou operar, eu vou salvar as pessoas. Aí eu fui ver a nota que precisava para passar. Eu falei, eu acho que eu posso ajudar de outras maneiras. Sabe? Eu acho que eu posso ajudar de outras formas. E aí no Brasil é separado, né? A gente tem a medicina e tem a odontologia, que é a medicina dentária cá em Portugal. Certo. E aí eu acabei por fazer odontologia. E foi assim, eu fiz, minha dentista era legal, eu falei, eu vou ser dentista também. E aí eu fui, fiz toda a minha graduação, atendi muitos pacientes, me formei, fui trabalhar, tive meu consultório. Só que eu comecei a perceber exatamente isso, de que eu era muito mais valorizado pelo tempo que eu passava a conversar com os pacientes do que quando eu estava propriamente dito tampando um buraco ali ou consertando algum dente. E eu comecei a perceber isso cada vez mais forte, assim. O poder do ouvir, do relacionar, do conversar. E isso foi uma coisa que foi crescendo em mim. E até que eu descubro esse mundo da psicologia positiva, da felicidade, dos relacionamentos. E aí eu começo, da inteligência emocional, e eu começo a migrar para essa área, né? E que foi através disso que eu comecei a dar palestras, comecei a dar treinamentos, e que eu acabo por chegar em Portugal. Porque eu vim, na verdade, por um convite profissional para atuar nessa área, para dar palestras e treinamentos aqui em Portugal. E isso em 2021. Logo a seguir ao Covid. Eu vim e ainda estava no Covid. Eu tive que ficar em quarentena. Eu e minha esposa, meu filho, ficamos num hotel, em quarentena. Lá só tinha gente no hotel, era um hotel de um amigo, então só ficamos nós lá. Mas foi assim, foi isso um ano muito intenso na tua vida. Na verdade, eu falo que de 2019 até 2021 foi uma coisa muito intensa. Minha vida foi uma sequência de acontecimentos intensos, né? Assim, 2019, João abre o diagnóstico de diabetes, meu filho. Sim. Diabetes tipo 1. Foi um susto muito grande, ele quase entrou em coma. A glicose dele chegou a 1000 no hospital, então foi um mudar de cenário total, né? A vida muda tudo. Em 2020, eu recebo o convite para vir para Portugal. No final de 2019, eu recebo esse convite.
Em 2020, então, eu entrego meu apartamento, vou morar com meus pais para me preparar para vir para Portugal. No início de 2020, vem a Covid. Meu pai foi no hospital fazer um procedimento normal, pega Covid no hospital e morre. E aí eu perco meu pai, que era o meu grande pilar ali. E aí então a gente ficou, né, 2020 inteiro morando com a minha mãe, a gente reestruturando a família. E todo aquele processo de lockdown. E em 2021, quando reabre o cenário, a gente vem para Portugal, a gente muda, eu, Michele e João, a gente muda para Portugal. Então, assim, foram anos muito intensos. Muito. Né? E foi nesse período que eu descobri a psicologia positiva. Pois, porque tu, entretanto, tenho que dizer mais uma vez que é a psicologia positiva que nos uniu, não é? Exatamente, Foi assim que eu conheci o Fábio. Mais uma vez através da Helena Maruz. Quase todos os programas falam na Helena Maruz, porque nós estamos todos ligados por fios invisíveis e ela é a grande pessoa que fomenta, esta ligação. Então tu vais fazer psicologia positiva, mas já tinhas esse convite para trabalhar cá. Já. A psicologia positiva foi isso. um Eu trabalhava dando treinamentos e palestras na área de comunicação e na área de inteligência emocional. Só que aí na pandemia eu tenho um hábito que é, eu compro muito mais livro do que a minha capacidade de ler. Já somos dois. Então eu tenho um monte de livro que eu não li. E aí na pandemia eu ainda atuava como dentista. E aí eu fui deslocado para a linha de frente. Assim que a Covid chegou, os dentistas não podiam atender. Então fomos deslocados para a linha de frente fazer teste de Covid nos hospitais. O João tinha diabetes já tinha diagnosticado. Então eu não podia ficar com ele em casa. Então eu fiquei sozinho durante 3 meses, morando sozinho. Minha esposa foi para casa da minha sogra e eu fiquei sozinho. E nesse período, os dias que eu não trabalhava, eu ficava em casa, trancado. A ler. E eu comecei a ler. Eu falei, cara, então vou ler esses livros aqui. Primeiro livro que eu vejo. Meu pai internado no CTI. Meu separado do meu filho. Eu lidando com medo da Covid, porque a gente também não sabia. E a gente tendo todo aquele aparato, era medo. Primeiro livro que eu vejo, Florescer, Martin Seligman. E eu comecei a ler aquele livro. Cara, aquele livro foi uma lufada de ar fresco em todo aquele cenário. E aí o segundo livro que eu tinha do lado era o Aprenda a Ser Otimista, também do Martin Seligman. Então ali eu mergulho de cabeça na psicologia positiva. Eu mergulho de cabeça na psicologia positiva. E aí comecei a fazer um curso online com a professora Andréia, no Brasil. Fiz um curso online no Brasil, onde eu descobri a professora Helena Maruz. E eu já tinha o convite para vir trabalhar em Portugal. Cara, juntaste tudo. Eu falei, tá tudo certo. Olha, tá tudo. E aí assim que eu cheguei, aí eu fiquei tentando o curso até abrir. E aí quando abriu eu consegui fazer. Graças a Deus. O Fábio é dono de um humor rápido e inteligente e consegue falar dos temas mais densos e complexos de uma maneira leve e divertida. Eu tive essa experiência, eu pude assistir a isto no teu summit da Happiness and Leadership. Que foi há 2 ou 3 meses, mas de qualquer forma eu gostava de trazer isso aqui porque foi aí que eu percebi que o humor permite tratar qualquer assunto. E tu és perito nisso. E houve ali houve muitas situações fabulosas, mas pelo menos 2 que eu quero falar. Mas fala-nos um bocadinho do summit, do que é que tu sentiste, porque é que é tudo sobre pessoas. Porquê que é tudo sobre pessoas? Eu já estou há alguns anos nesse caminho, dando treinamentos e palestras para as empresas. E eu começo a perceber cada vez mais e validar com muitas pessoas que no final não se trata sobre empresas. Empresas não existem. O que existem são pessoas lá dentro. Sem dúvida. E que normalmente os problemas estão relacionados com relacionamentos. Ou seja, todo team build que eu sou convidado a fazer, palestra que eu sou convidado a dar, workshop, no fundo a gente vê que é para facilitar os relacionamentos ali dentro. Então, ou uma liderança que está um pouco mais tóxica, ou um grupo que de repente não está conseguindo performar, no fundo a gente vê que é tudo sobre pessoas. É como elas se sentem, é como elas percebem o ambiente de trabalho, é como elas percebem umas às outras. E às vezes a gente vê, hoje está muito na moda falar sobre felicidade organizacional, e nós vemos empresas ainda num nível muito raso de felicidade, falando sobre, botam uns balões aqui, dá fruta uma vez por dia, dá um voucher para a pessoa ir para o ginásio. Quer dizer, a pessoa tem fruta, tem ginásio, mas detesta o lugar que ela trabalha, não mudou nada. Exato. Ou seja, e nós vemos às vezes empresas
PMEs pequenas que não têm todo esse suporte, mas pessoas extremamente felizes lá dentro. Certo. Porque se cultiva relacionamento, comunicação, vulnerabilidade, conexão, senso de propósito, pertencimento. E isso é que faz a diferença. E aí, dentro desse universo de felicidade, e conforme eu tive a oportunidade de aprofundar esses conhecimentos através da psicologia positiva, com a professora Helena Marujo, falei, cara, eu quero fazer um evento sobre felicidade, mas que seja um evento que case as duas áreas. Que não seja um evento 100% acadêmico, que não seja uma convenção, um congresso acadêmico, porque às vezes eu acho que isso fica muito preso, muito na mão das pessoas da academia. Mais científica. Sim. Falei, mas eu também não quero que seja um evento de desenvolvimento humano normal, raso, como a gente sabe que existem muitos. Eu quero que seja um evento... As duas Exato, coisas. eu quero que seja um evento que traga o peso com pessoas de profundidade acadêmica, mas eu quero também proporcione vivências para as pessoas viverem o bem-estar. Não ter uma aula simplesmente como é que vive isso. E essa foi a ideia de criar um summit onde a gente falar sobre felicidade e como eu estou muito voltado para o mundo das organizações, que falar sobre liderança, porque a gente percebe que a liderança tem um alto impacto no bem-estar e na condução das suas equipas e das suas empresas. Então eu queria trazer esses dois temas. E se a liderança está feliz, obviamente transmite isso para os seus colaboradores. Então, e aí o evento surge assim, a ideia de criar um summit que fala sobre felicidade e liderança. Eu comecei a fazer os convites, eu fui muito feliz porque assim, todas as pessoas que convidei aceitaram, né? E o evento transcorreu num nível de alegria e intimidade. Foram 400 pessoas durante 2 dias. Eu posso dizer que das 9 da manhã às 7 e tal da tarde, os 2 dias não houve ninguém que arredasse pé. Foi uma coisa... Eu nunca tinha assistido a um summit e ou foi um num congresso sábado assim. e domingo. Sábado e domingo, normalmente domingo a gente sabe fim que... de semana. E cara, ficou todo mundo lá até o final. E foi uma experiência incrível. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque o feedback que eu recebia muito era de que a gente nunca foi num evento tão genuíno. E não era só por mim. Era por quem estava lá ajudar, porque quem estava a participar. Ou seja, criou-se um ambiente genuíno, autêntico, que eu acho que é o fundamental para que a gente possa ser feliz. E eu percebi isso, tanto em quem estava no palco, quanto quem estava ali participando. Sem dúvida. E esse é o espírito que eu quero que as próximas edições sempre mantenha. Provavelmente a gente vai aumentar, vão ter mais pessoas, mas eu quero que sempre tenha essa autenticidade, esse genuíno, esse real interesse no bem-estar e na felicidade. O que é que achas que contribuiu para ser assim tão genuíno? O que é que achas que foi o mais importante no meio disto tudo? Eu acho que primeiro, assim, ele foi um evento pensado para as pessoas. Então, assim, eu não criei esse evento para ganhar dinheiro. Eu não criei esse evento para vender um produto, para fazer um pitch de venda. Certo, eu criei um evento para partilhar conhecimento. Por isso que eu convidei pessoas que eu acreditava que eram pessoas genuínas, autênticas, que iam lá e iam levar qualidade ao evento. Então isso foi uma coisa que eu sempre deixei muito claro. O evento inteiro sempre, por exemplo, em detalhes, mas que às vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, a divulgação. Quando a equipe de marketing mandou a divulgação, botou a minha foto, meu cabeção na frente e as pessoinhas atrás, os outros palestrantes. Eu falei, não, é todo mundo igual. Bota todo mundo do mesmo tamanho. É todo mundo do mesmo tamanho. E o pessoal da equipe de marketing, vai ter área VIP? Eu falei, não tem área VIP. É todo mundo igual. Quem chegar mais na frente, mais cedo, senta na frente. Quem não chegar, mas vai estar todo mundo junto. Eu quero todo mundo próximo. Exato. Eu não quero essa distinção. Porque eu acredito que a vida é assim. E é mesmo. E foi um evento que eu sempre busquei trazer uma parte mais profunda e trazer um pouco de leveza. Traz uma parte mais profunda e traz uma parte de leveza. Uma parte mais emocional, uma parte mais leve. Porque a vida também é assim. Houve muitas lágrimas e houve muitas gargalhadas e houve dança. É assim, eu acho que foi a parte emocional que mais agarrou as pessoas. Sim. Mas é o que eu sinto. Não, eu também sinto. Lado, do meu lado. Mas não fiquem com pena, porque para o ano vai haver outro. Ele já vai dizer, já tens data. Já tem data. Então já vamos falar disso. Há muitas situações que marcaram muito naquele evento, mas houve pelo menos 2 que a mim me marcaram muito. Sim. Uma foi a da senhora da limpeza. A Dorália. A Dorália, exatamente. Queres contar o que é que aconteceu? Conto, claro. Conta lá. Cara, a Dorália foi o seguinte, eu aluguei o espaço. E eu aluguei o espaço com tudo dentro. Então,
com as cadeiras, com projeção, com tudo, e tinha também a parte, os técnicos de som, de áudio, e também limpeza. Claro. Eu contratei com tudo, eu falei, ótimo, maravilha. Eu tinha uma equipe de voluntários, foi fantástica, foi espetacular. Eu estava na equipa dos E voluntários, e fez o papel. Foi um dos pontos altos para mim. Foi um dos pontos altos para mim, foi a equipe de voluntários. Mas o objetivo não era que os voluntários fizessem limpeza. Eu falei, cara, eu vou contratar isso porque o voluntário ele tem que estar ali para relacionar com as pessoas. Falei, então, ótimo. Só que eu tinha uma dinâmica no final do dia que ia chover papel picado, ia sujar aquilo tudo. Eu havia avisado ao espaço, o espaço não, tudo bem. Só que mesmo assim, eu sei que tem pessoas que vão fazer limpeza. São pessoas. São pessoas. Falei, cara, eu não quero que elas sejam pegas desprevenidas. Eu avisei o espaço. Mas será que eles avisaram? Então eu fui lá avisar. Quando eu descobri que só tinha uma pessoa na limpeza. Era uma senhora da limpeza. É verdade. E eu fui falar com ela e eu falei, olá, qual o seu nome? Ela é Dorália. E um sorriso enorme. Uma senhora angolana, mas de um amor. Eu falei, olha, eu queria lhe perguntar uma coisa. Avisaram que vai ter uma dinâmica no final? Que vai chover papel? Ela, não. Eu falei, então eu quero te avisar. Tem uma dinâmica no final, vai chover papel picado aqui. E eu não sabia que era só você, mas é porque essa dinâmica ela tem muito impacto. Ela, não tem problema, eu vou estar por cá. E, ok, então deixei avisado, toquei o evento, fizemos a dinâmica no final. É uma dinâmica muito emotiva, ao mesmo tempo é alegre, é impactante. E aí fizemos aquela dinâmica e choveu papel. Choveu papel. 400 pessoas jogaram papel picado pro ar. Aquilo ficou cheio de papel no chão. Então, quando terminamos o evento, a equipe de voluntários foi falar com ela para oferecer ajuda, que ela não aceitou. Acho que muito questão profissional também, deve ter ficado preocupada. Ela não falou que não precisava. Mas eu fiz questão de ir lá falar com ela. Fui a última pessoa a sair do evento, eu fui lá falar com ela. Falei, Doralho, olha, não me mata, mas eu sei que vai dar trabalho. Ela falou assim, senhor Fábio, pode ficar tranquilo. O que eu ouvi aqui, que era a música da Frozen, e falava que livre estou, era essa a temática da dinâmica, percebemos que somos livres quando nós acreditamos nisso. Ela falou, senhor Fábio, quando eu cantei aqui Livre Estou, eu consagrei isso na minha vida hoje, porque tem 2 anos que eu moro em Portugal, mas há 16 anos que eu sofria violência doméstica em Angola. E eu vim para Portugal, fugida com os meus filhos. E meus filhos viam meu marido me agredir, agredia os meus filhos também. E hoje eu posso ter a certeza e eu posso gritar que eu estou livre. E hoje eu percebi isso aqui. Eu estou livre. Ela, então, o senhor pode fazer amanhã, o senhor pode cortar quanto papel o senhor quiser. Eu falei, não vou cortar. E aquilo me tocou. E eu me emocionei, comecei a chorar. Claro. E a gente se abraçou. E eu falei assim, olha, eu preciso de você amanhã. Ela, por quê? Eu quero que você vá no palco amanhã contar essa história. Ela, não, senhor Fábio. Eu falei, sim. Eu falei, essa sua história é muito impactante. Você precisa honrar a sua história e contar para todas as pessoas. Se você não quiser, tudo bem, não vou te forçar. Mas você precisa entender o quanto impactante é isso. O quanto foi para mim e o quanto vai ser para essas pessoas. Você topa? Ela, o senhor vai comigo? Eu falei, eu vou. Ela, então eu vou. E ela enrolou bastante, fugiu bastante. Sim, ela não estava Mas lá. no final ela subiu e ela se abriu e ela contou. E aquilo para mim acho que foi um dos pontos altos do evento. Aliás, para todos nós foi. E no feedback que eu tive nos formulários, foi um dos pontos altos. E para mim aquilo fechou com muita congruência o É Tudo Sobre Pessoas. Que aquilo não era um evento simplesmente, era sobre pessoas. E ela ter ido lá no palco, o impacto que ela teve ao longo dos 2 dias a limpar as casas de banho. Que as pessoas nem se As lembram. pessoas falavam, olha, nossa, aquela senhora muito bem disposta, está sempre a sorrir, não sei, o banheiro está um brinco. Coisas que de repente você nunca presta atenção no evento. E lá ficou marcado. Por quê? Porque ela deixou a essência dela numa atividade que pode ser simples. Mas ela deixou a essência dela, ela marcou a todos naquele evento. E para mim é isso, é tudo sobre pessoas. Então ela contou a história dela, o que nos diferencia é a nossa história. E ela foi lá, contou a história dela, aquilo foi impactante. Para mim foi um dos pontos altos do evento. Nós encontramos sempre qualquer coisa que nós também já vivemos nas histórias das outras pessoas. Não é? Exatamente. O segundo momento que eu gostava aqui que o Fábio contasse, a tua mãe chama-se? Madalena.
no final do evento, estávamos todos no palco, ele chamou os voluntários e estava lá a Dorália, penso que ainda estava lá nessa altura, e ele liga para a mãe. Com o vídeo, com a imagem, e pergunta à mãe qualquer coisa, o que acha, mãe, como é que está a correr o meu evento? E ela disse qualquer coisa, eu acho que está a correr bem, deves ter para aí, sei lá, umas 40 pessoas, coisa assim. E ele virou a câmara para a plateia, estava tudo em pé, as palmas e tudo enfim, todas as pessoas felizes a rirem, e ela ficou tão emocionada. E tu também? Também. Porque eu queria muito que ela estivesse lá, né? A verdade é essa, assim. Eu queria que minha mãe estivesse aqui. Ela tá no Brasil, ela mora no Brasil, né? Tá com a minha irmã, com as minhas sobrinhas e tal. Mas eu queria muito que ela estivesse aqui. E foi uma jornada, desde que eu cheguei a Portugal, foi uma jornada de muito sacrifício. Não só profissional, mas sacrifício pessoal, né? Quem sabe a vida de imigração que é, você ficar longe das suas raízes, longe da sua família. E eu posso dizer que ali foi um ponto alto da minha vida profissional, né, em Portugal. Depois de uma jornada recente, né, só tem 4 anos de Portugal, mas fazer meu primeiro evento, cara, com 400 pessoas, com a qualidade dos palestrantes e com o feedback do público, com uma equipe de pessoas voluntárias, pessoas incríveis, fora de série, que aceitam ir lá e colaborar, sabe? Eu não posso me sentir mais honrado. Então, naquele momento, eu queria que agradecer a minha mãe. Eu queria que ela visse aquilo. Porque tudo aquilo só foi possível, cara, pelo sim também que ela deu e também pelo que ela passou, pelo que ela me entregou. Pela vida que ela, que ela gerou, por tudo que ela me entregou ao longo dessa jornada. Então, eu queria que ela tivesse presente ao vivo ali. E a maneira foi através do WhatsApp. Mas ela, nossa, ela ficou muito, ela não, depois com calma, quando eu cheguei em casa, eu liguei para ela, você não me avisou que era tanta gente. Então, mas foi para mim, foi uma bela surpresa. Foi uma bela surpresa, foi mesmo. Acho que marcou também, eu acho que aquilo também traz um pouco de serenidade no coração dela, porque mãe sempre se preocupa, será que tá indo tudo bem lá? Então ela vê um evento daquele, ela perceber que eu tô seguindo o meu caminho, que eu tô feliz com isso, e ver o feedback das pessoas. Então, para mim também foi muito marcante esse momento. É o momento que eu levo para minha história. É verdade, também foi um dos momentos mais marcantes. E há bocado não disse, mas é importante, a esposa do Fábio e o filho estavam também no palco connosco. Subiram no palco. É mesmo, é muito mais do que um evento científico. Como tu estavas a dizer, pessoas. É pessoas. É emoções. Tu tens uma dupla infalível dentro de ti, que é a tua cabeça e o teu coração. E vocês que trabalham muito em conjunto, sempre em conjunto. É o que eu tenho buscado. Portanto, vamos esperar pelo próximo evento, que vai ser quando? Diz lá. Vai ser 17 e 18 de abril, aqui em Lisboa. Abril de 2026. 2026. Portanto, como é que as pessoas podem fazer para se inscrever? Podem entrar no site. Eu depois vou deixar no meu site, nos nossos comentários. Meu site é ofabioborges.com e lá já tem a aba do Happiness and Leadership Summit. Ou então, também, através do meu Instagram, também pode mandar mensagem por lá, que é @ofabioborges, e aí já me acha lá, também pode mandar mensagem por lá. De qualquer forma, eu vou depois deixar estes links todos quando publicarmos o programa nos comentários, para que possam, e digo que é imperdível. Sim. Eu espero para o próximo ano que ele queira mais voluntários. Muito, mamãe, vocês já estão escaladíssimas. Nós dissemos logo que queríamos ir. Uma coisa engraçada, porque isto são coisas que se sentem, eu não sei, a energia estava no ar, não sei. Eu só conhecia para aí uma pessoa do grupo dos voluntários, nós éramos 11 ou 12, já eram 12. Eram 12. E o ambiente entre nós foi tão coeso, tão positivo, que era preciso fazia-se isso aqui, isso ali. E outra coisa que eu gostei muito, mas isso também tem muito a ver com a tua postura e também com o espaço que arranjaste, é que nós não estávamos limitados a estarmos fora do evento. Sim. Nós tínhamos o evento aberto para nós também, portanto também pudemos usufruir, ir lá fora, lá junto do palco, cantar, dançar, e estar com as pessoas, com o público, portanto foi de facto um momento imperdível. Não, eu fiquei muito feliz porque a equipe de voluntários, ela foi se formando. E realmente, assim, pessoas que não se conheciam. Não, mesmo. E com uma diversidade muito grande de idades, backgrounds e histórias. E como ficou tão coeso, sabe?
e como ficaram tão Parecia que cúmplices já e estava parceiros. Exato, pareceu preparado, que tínhamos que estávamos tínhamos trabalhando. ensaiado, Exato. não ensaiámos nada, E foi assim foi uma coisa não. mesmo E muito acabamos uma por. experiência ótima. Fizemos uma reunião online, depois a gente esteve lá no dia anterior ao evento para organização. Cara, depois foram 2 dias inteiros ali, intensos e, cara, com uma qualidade incrível. Para mim, eu sou muito grato, porque assim, eu consegui estar no palco, conduzir um evento, mas com a tranquilidade de saber que o público está sendo bem assessorado, né? Pois é. E isso, cara, não tem preço. Isso realmente Pois foi. Acho que foi um dos pontos altos assim, do evento. Foi essa questão da equipa que trabalhou junto, cara, assim, entregou tanto, assim, sabe? Mas tu também és uma pessoa muito especial, não é por estares aqui, mas de facto não é qualquer pessoa que vai para a frente de 400 pessoas à vontade. Com certeza que devia estar nervoso e devia haver ali um friozinho da barriga às vezes, mas parecia que estavas super à vontade, já fazias aquilo uma vida inteira e fez as pessoas rir, faz as pessoas chorar. Pronto, isto das emoções é de facto muito importante e é isto que une as pessoas, não é? Sim. Então, e agora conta-nos lá, projetos. O que é que vem aí agora a seguir? Entretanto, depois do Summit já fizeste várias coisas, não é? Sim. Então, eu tenho agora o Summit do ano que vem, né, 2026. Sei. Já tô a organizar, já estamos agora. Já estou a fazer convite, já estou a negociar os espaços também, para ver se agora no segundo semestre já consigo liberar aonde vai ser, mas vai ser aqui em Lisboa. Eu vou lançar um livro. Uau, vai ser lançado. Já podemos saber o nome? Vai ser. Ainda está em maturação, mas o lançamento vai ser. Certeza que é sobre pessoas. Exato. Vai ser entre janeiro e fevereiro o lançamento do livro. Sim. E agora eu tenho trabalhado muito, muito fortemente para corporações e organizações. Esse é o caminho que eu tenho trilhado para mim. Eu quero muito impactar a sociedade como um todo, a vida das pessoas, mas eu percebo que a grande maioria das pessoas elas estão a trabalhar em algum lugar. E elas passam grande parte do tempo naquele lugar. Uhum. E é um lugar onde, se eu conseguir entrar de alguma maneira... Porque eu vejo... eu olho para um evento como o Summit. A gente passou 2 dias inteiros naquele Summit, em conjunto. Ou então as pessoas que fazem esses cursos de autoconhecimento, ou a pós-graduação, por exemplo, psicologia positiva, nós somos pessoas muito privilegiadas. Muito privilegiadas. A grande maioria da população não tem acesso a isso. Não. Ela não tem acesso. Primeiro que ela, às vezes, não tem tempo. Porque ela acorda para trabalhar e trabalha o dia inteiro e já volta para casa para fazer outras coisas, para no dia seguinte e com uma série de preocupações, cuidar das crianças e cuidar das contas de casa e tal. Ela não tem tempo e não tem oportunidade, de repente, de buscar isso. Então, eu percebo que as empresas é uma grande porta de acesso às pessoas. Ou seja, como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham acesso a essa questão da noção do que é um bem-estar, do que é felicidade, do que são as emoções positivas, pode treinar, que isso é treinável, que se pode treinar. E a outra questão também cara, se a pessoa passa o dia num trabalho que ela gosta, a sociedade é outra. É outra. Se você vai para algum lugar com pessoas que se sentem bem, o lugar é bom, né? Então, assim, se você... Isso muda. A pessoa que trabalha no lugar onde ela se sente bem, ela vai ser outro pai e outra mãe dentro de casa, vai ser outro marido. Porque imagina, a pessoa que passa o dia inteiro no lugar que ela odeia. Nunca pode estar bem disposto. Não pode, vai chegar em casa e tá como? Entende? Então, assim, o caminho que eu escolhi para mim foi esse. Eu quero estar dentro das organizações. Então, eu tenho me aproximado muito dos profissionais de RH, uma área que eu tenho aprofundado os meus conhecimentos também. Palestrei agora no evento de RH e foi incrível. E o RH para mim é o coração, né? É o coração das empresas, porque é tudo sobre pessoas. Então, assim, a gente precisa cuidar das pessoas. A gente precisa, então, esse é o caminho que tenho focado. Então, tenho feito muito palestras para empresas, tenho feito muitas ações de team building para as empresas, muitos workshops nessa área de liderança positiva, comunicação. Então, esse é o caminho que eu tenho seguido agora. Então, estou muito feliz, cara. Estou muito feliz porque eu tô vivendo um momento, acho que realmente é a subida ali da minha atividade profissional, sabe? E fruto de muito trabalho, de muitas somas ao longo dessa minha jornada. Muitos livros durante o Covid, né? Muitos nãos que eu levei também de outros projetos, que também hoje eu percebo que as coisas acontecem como tem que acontecer e a gente vai dando significado a isso.
mas é fruto, acho que muito desse trabalho contínuo, dessa consistência, do fruto dessa resiliência, desse crescimento pós-traumático a ser trabalhado, e eu vejo isso. E eu vejo que a gente fazer algo que ama é para todo mundo. A gente só precisa ajudar as pessoas a entenderem isso, né? Descobrir isso. Sem dúvida. Então, Podemos nos tornar muito melhores muito assim, melhores. não é? Esse é o caminho que eu tenho Descobrir trilhado para mim. o melhor que nós temos e Exato. poder transmitir isso aos outros. Exatamente. Essa ideia que havia, eu acho que hoje se calhar ainda existe, que nós no trabalho somos uma pessoa e depois em casa somos outra. Tem. Se calhar ainda existe muito. Ainda existe. No meu tempo de trabalho, de ativamente, de estar profissionalmente ativa, existia muito essa ideia. Sim. Que não há, eu tinha uma pessoa que me disse uma vez, as emoções ficam lá fora. Aqui não... Quantas vezes eu ouvi? Eu fui militar, né? Quantas vezes eu ouvi pois isso? tu foste Seus militar, problemas, falámos disto. seus problemas ficam lá fora. Também Aqui tens essa dentro experiência. vem só você. Exatamente, exatamente. E tu tens, no fundo, uma questão pessoal, que é o facto do teu filho ter um problema Sim. de saúde que tem, que com certeza que tudo isto que fazes cá fora também levas para dentro, Sim. para a família, para Sim. a tua esposa, para o teu filho, Sim. e para gerir isto tudo de uma Exato. forma positiva, porque é Sim. preciso também muita resiliência, muita coragem. E etc. vice-versa. Eu aprendo muito com o João. Eu aprendo Aprendes muito com com o ele. João. Porque a gente aprende muito. A gente complica muitas coisas. Eu percebo cada vez mais que nós adultos, da fase de criança pro adulto, a gente dá uma estragada no meio, sabe? Uma estragada, dá uma estragada, eu também acho. Eu vejo que as crianças deixam tudo tão mais simples. A gente que complica as coisas. Eu lembro, eu até falei isso na última palestra que eu dei. Eu tava com um amigo, ele me convidou para um churrasco na casa dele, e aí eu, Michele e o João, e ele falou assim, olha, vem um casal aqui, e ele tem um filho com autismo, mas um grau severo, um grau alto de dependência e tal, então, de necessidade, de apoio e necessidade. Então, só para você avisar o João, para o João estar preparado, não sei o quê. Eu falei, não, pode deixar. Tu avisou? Eu esqueci. Eu esqueci completamente, esqueci. E fomos pro churrasco. Crianças são Cara, crianças, não é? chegamos no churrasco, pô, aí o menino, né, o que tem o autismo, ele tava sentado no chão a desenhar, o João correu pra cima dele, né? O João viu criança, correu pra cima dele. Quando chegou, o menino agarrou os desenhos e fez assim, aí o João também se assustou, aí o menino ficou em pé e ele ficou se olhando, aí o João tentou chegar perto dele, ele deu um grito, aí o João deu um grito também, e eles saíram correndo os dois. E, cara, foram pro meio do quintal lá e foram brincar. Daqui a pouco volta os dois. Aí o João, papai, ele pode dormir lá em casa? Cara, 5 minutos depois. Eu falei, quem é ele? Meu amigo. Meu amigo. Aí eu falei, mas você sabe o nome dele? Não, ainda não sei. Aí Mas eu é falei, amigo. mas é meu amigo. Eu falei, então depois a gente vê, João. E, cara, e eles foram lá se interagindo da maneira que eles conseguiam. O João queria desenhar, ele pegava o desenho, rasgava, não deixava, aí o João pegava outro papel, aí daqui a pouco eles pegavam um brinquedo, aí disputavam um brinquedo, daqui a pouco o menino tava rindo pra caramba de uma palhaçada que o João fez, e cara, e foram. Mas por quê? Porque o João chegou sem barreiras. Ele chegou sem Pois se tu preconceitos. tivesse dito alguma coisa, se calhar Talvez já ele não, estava... talvez ele tivesse medo, ele tivesse receio, Sim. talvez não sei. Cara, ele simplesmente foi. E às vezes falta isso pra gente, a gente Pois abraçar falta. essa vulnerabilidade de peito aberto e se colocar ali em direção ao outro, sabe? E da diabetes é a mesma coisa. O João, ele lida com a diabetes dentro da capacidade cognitiva dele também, óbvio, de uma criança de 8 anos. Mas, por exemplo, ele usa um catéter que tem que colocar a cada 3 dias. E aquilo é chato, porque a gente Deve ser. coloca com aplicador, aquilo tem Catéter é agulha. para depois pôr a insulina, né? Exato. A bomba fica, ele usa uma bomba de insulina que fica jogando aquilo, mas tem que ficar com catéter. A cada 3 dias tem que trocar esse catéter. Então tira, descola, coloca És de tu novo, que aplica, fazes. agulha. Eu e minha esposa. Somos nós dois que fazemos. Cara, mas aquilo é chato. E tem dia que ele não tá bem. E tem dia que a gente tem que aplicar 3 vezes seguidas, porque o catéter dobra, não sei o que, aquilo sangra, dói. É chato. E eu lembro que um desses dias a gente tava para ir à missa, a gente tava atrasado, o catéter dobrou, cara, sangrou, escorreu, aí ele ficou chateado, aí a gente teve que colocar em outro lugar, não sei o que e tal. Aí a gente saiu, cara, eu saí mal, sabe? Eu saí muito triste com aquilo, porque aquilo me joga uma realidade dura na Com cara, certeza. de ver o filho sofrer Acredito. e tal. Exato. E aí nós fomos à missa, a gente tava na missa, e aí o João também ficou um pouco chateado, né? Ele não falou nada, mas... E aí eu vejo ele ajoelhado na missa, rezando pra cá, rezando. E aquilo me tocou muito. Falei, poxa, o que será que ele tá pedindo? Será que ele tá pedindo a cura, né? E aí, não sei, né? Aí quando ele terminou, eu falei, tava rezando, filho? Eu falei, tava. Tava pedindo alguma coisa pro Papai do Céu? Eu falei, tava. O que você pediu? Ele, um Kinder Ovo. Eu falei,
Eu falei, velho, olha isso, eu tava aqui querendo... E ele queria um Kinder Ovo, cara. Eu falei, e Deus respondeu, o que ele falou? Que eu vou ganhar. Eu falei, então tá bom. Mas você vê a simplicidade. Ele passou aqui, ou seja, ele não se apegou àquela coisa negativa. Sim, como nós ele não se fazemos muitas amarra vezes, naquilo. não é? Ele não remói aquilo. Ele não se coloca num papel de vítima. Passou. É chato, é ruim. Ok, claro que é. choro, eu entendo. Beleza. Vida que segue. Então como é que a gente faz agora? Então eu vou olhar para outra coisa. Então eu vou manter um foco positivo. E ele, cara, pra mim aquilo foi uma aula, sabe, de resiliência. Muito, não é? Ele ensina Isso é um muito. grande ensinamento. Pra mim, mesmo. isso é um crescimento pós-traumático. Porque eu vejo que ele tem uma condição, e óbvio que eu não tô comparando aqui as condições, né? Porque tem vezes que a gente fala, mas é só diabetes. Cara, mas a gente não pode comparar as lutas das pessoas, Claro, né? não. Cada um sabe aonde ele aperta. Claro. Então, o início de todo esse processo foi muito difícil. A gente ficava as madrugadas acordados quando ele não dava bomba, porque ele podia fazer hipoglicemia e entrar em coma. Então a gente revezava para dormir. Uma noite dormia eu e uma noite dormia minha esposa. A gente ia ficar de hora em hora, o alarme, para ir lá e ver no dedo quanto é que estava a glicemia dele. Então isso foi muito traumático para nós. Com certeza. Então assim, mas o quanto a gente cresceu em casal, eu e minha esposa, o quanto a gente cresceu em família, como nós três, o outro suporte da família, meus pais, os pais dela, o quanto a gente ficou muito mais unido por aquilo. Ou seja, houve um crescimento pós-traumático ali também. Então, mas eu percebo que o João nos ensina muito. E as crianças, num total, nos ensinam muito, sabe? Essa capacidade de gerar conexão, de estar junto, de se divertir, de ludicidade, de não se preocupar tanto com as coisas. De gostar né? das coisas simples. Exato, das coisas simples, sabe? Então a gente tem muito para aprender com elas. Eu aprendo para o João sempre me ensina muito, assim, né? E tu com essa tua capacidade também no fundo, de usar o sentido do humor para muitas das vezes as coisas são difíceis e isso ajuda muito, não é? O sentido do humor é uma característica que nos ajuda muito na nossa vida, nos nossos desafios, não é? E eu falo, não é ser engraçado. Não. É você ter bom humor. Exato. É você saber olhar para as coisas de uma maneira mais leve. Isso faz a diferença na vida. Eu, durante muito tempo, eu achava que tinha tem certos temas que de repente não dá para usar humor. Durante muito tempo eu pensei isso. Até eu perceber exatamente o papel do humor e o poder do humor. Por exemplo, eu li um livro, Em Busca do Sentido, né? Sim, do Viktor Frankl. Ele tem uma parte que ele fala sobre humor. Como o humor era importante, cara, no campo de concentração nazista. Exatamente. Eu falei, a partir daquele momento, eu falei, cara, qualquer lugar pode ser utilizado o humor. A questão é como se usa o humor e com qual finalidade. Se a gente usa o humor através de um humor positivo, um humor que seja inclusivo, que agregue, que aproxime as pessoas, constrói, seja rir com as pessoas, não rir das pessoas. Isso é que faz a diferença. Isso nos engrandece, isso nos eleva, isso aproxima. A gente gosta de estar próximo das pessoas que estão bem, que são bem dispostas, que são bem humoradas. Porque eu não aguento as pessoas que de manhã cedo você fala, tá tudo bem, mas você andando. E sabe, parece uma competição de desgraça. A pessoa, eu tô com uma dor de cabeça. Eu tenho enxaqueca. Não, eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma úlcera. Já fui pra 2 vezes. É uma coisa, compete pra ver quem é mais desgracento dos outros. Cara, então assim, você vê que a diferença que faz, você tem um olhar mais leve para a tua vida e para os acontecimentos. Não é se alienar, não é você não perceber os desafios, mas é você não se levar tão a sério. Essa cobrança que nós temos de nós mesmos, sabe? Essa autocobrança. Eu acredito muito que o humor é uma grande ferramenta de autocompaixão. Você conseguir olhar para você de uma maneira ser mais justo consigo mesmo, sabe? Porque às vezes a gente é muito duro com a gente se cobra Somos muito. Os nossos piores inimigos, às vezes. E às vezes eu vejo um discurso inteiro, um evento inteiro sobre empatia com o próximo, mas você pratica primeiro a autocompaixão com você mesmo? Porque é muito fácil você querer abraçar o próximo, mas se você está se mutilando por dentro, é muito mais fácil. Não há coerência. É muito mais fácil você conseguir desenvolver essa autocompaixão. E aí é congruente. Você vê que é quase necessário, é quase dever. Se você pratica autocompaixão, você vai olhar de uma forma diferente para o outro.
sem Porque você dúvida. sabe que, né, essa diferença do julgar, do pesar, do entender. Então, agora, pra mim, isso parte do bom humor. Você conseguir dar um sorriso, você conseguir olhar para as coisas de uma maneira mais leve. Não é tornar as coisas triviais, não é? Não Podem é. ser questões até bem difíceis, Exato. mas que se tornam um bocado mais leves assim. Exatamente. Eu acho que acho que isso se treina. Isso não é Pois, dom. Isso treina-se. Isso é treino. É isso que é Isso é importante treino. dizer. Então, assim, passe a encontrar. Primeiro você tem que se alimentar dessas emoções positivas, da alegria e da diversão. Ou seja, o que te coloca um sorriso no rosto? Comece a fazer mais essas coisas. Exatamente. O que você tem lido? O que você tem assistido de vídeo? Porque tem umas. O que nos alimenta é o que eu tô colocando aqui pra dentro. É tudo o que nos nutre e não é só a alimentação. Exato. É tudo. Eu lembro que eu fui no hospital e eu tava na recepção do hospital e eu não costumo ver muito televisão. E aí, eu não vejo televisão aberta, né? Eu vejo Netflix e tal. Sim. E aí tinha uma televisão lá passando, um canal de televisão que eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu assisti. E aí, era um canal CM, alguma coisa. Ah, E aí, é só desgraça. meu Deus do céu, No hospital. no hospital, a notícia era assim, o corpo ainda estava a fumegar. Eu falei, meu Deus do céu. E aí era só desgraça. Era na mesma tela tinha 3 notícias de desgraça. E aí no hospital, eu falei, isso deve ser marketing, isso deve ser pra gente ficar mal aqui dentro, que aí daqui a gente já não sai mais. Não, porque eu falei, eu fui na consulta de ortopedia, já comecei a sentir o coração disparar. Falei, pô, vou marcar um cardiologista. Vou marcar um cardiologista logo, que eu já não tô me sentindo bem. E aí tem pessoas que assistem aquilo. Aí quando eu vi aquele canal, eu comecei a perceber. Às vezes eu entro num café, tá aquilo. E as pessoas ficam o dia inteiro vendo aquilo. E é só desgraça. Se você só tá se alimentando com desgraça, qual tipo de qualidade de pensamento que você vai ter? Obviamente. Qual é a visão de mundo que você vai ter? É óbvio. Ou seja, se você quer ter uma vida mais leve, você tem que se alimentar de coisas mais leves. Então, e fazer coisas que nos façam sentir o que te faz colocar um sorriso no rosto? Cara, pratica mais isso. Você vai ver que naturalmente você olha de maneira mais leve para as coisas. Agora, isso é exercício, tem que ser treinado. Igual quando você vai no ginásio, você tem que fazer atividade. É igual. É isso. Ai, Fábio, obrigada. Eu que agradeço. Estamos mesmo já a chegar ao final. É um prazer, foi um prazer falar contigo mais uma vez, ter-te aqui. Eu acho que estes temas são super importantes e nunca é demais falar deles. As pessoas são, no fundo, o que está também por trás dos nossos temas aqui no podcast. Quando falamos de saúde, de cidadania, de sustentabilidade, de educação, de cultura, estamos a falar de pessoas. Somos pessoas que fazemos o podcast. É uma pessoa que está ali atrás da câmara a filmar, que é o professor Filipe Cruz. São pessoas que nos recebem aqui neste estúdio. Portanto, a vida é mesmo sobre pessoas e relacionamentos. Nós não nascemos para estar sozinhos, não é? Exatamente. Nós nascemos para conviver uns com os outros. Em relação ao Fábio, porque eu sei que agora vão querer encontrar o Fábio, eu vou deixar no nosso... quando publicarmos o programa, vou deixar todos os teus contactos. Ótimo. Para que possam contratar o Fábio, falar com ele, apenas ter uma conversa interessante. Pode mandar direct positiva. No Instagram, adoro conversar. Exatamente, ele gosta, já se viu, não é? Que ele gosta muito de conversar. E, na verdade, é mesmo tudo sobre pessoas. Portanto, sempre que vocês tiverem projetos, conhecerem pessoas que realmente querem construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais feliz, mais aberta, mais inclusiva, façam-nos chegar esses projetos, porque nós temos o maior prazer em poder divulgá-los, em sermos porta-voz desse tipo de projetos e dessas pessoas que querem construir qualquer coisa de melhor. Se o nosso programa vos faz sentido, sigam-nos, façam likes nas nossas páginas e estejam connosco todas as semanas. E se não faz sentido, faz do mesmo jeito, gente. Curte, comenta. Não é só quem gostou, não. Se você não gostou, curte também. Não gostei do programa. Manda pra alguém que você não gosta também. De repente ela gosta. Pode mandar, usa. Exato. Partilhem. Fábio, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigada. E para vocês, até à próxima. Até para a semana. Obrigada. Obrigado.